Março de 2021. Enquanto o mundo tentava se recuperar de uma crise sanitária global, a engrenagem invisível que mantém a humanidade alimentada, vestida e conectada continuava girando nos oceanos. Poucas pessoas pensam sobre isso, mas quase tudo que você toca neste exato momento veio de navio. Em uma manhã de tempestade de areia no Egito, um monstro de aço avança por uma vala estreita. Ele se chama Ever Given. Com 400 metros de comprimento, ele carrega 20.000 contêineres metálicos cheios de eletrônicos, comida, remédios e peças industriais. Bilhões de dólares concentrados em uma única carcaça flutuante. De repente, a natureza e o erro humano colidem de forma catastrófica. Uma rajada de vento lateral implacável atinge a montanha de contêineres. O navio perde a direção. A proa corta a areia macia do deserto. A popa gira com a correnteza. Em menos de 30 segundos, o gigante está atravessado. O canal de Suez, a artéria mais vital do planeta, acaba de sofrer um infarto generalizado. Um único navio sequestrou a economia global. Para compreender a gravidade do que aconteceu naqueles 6 dias de 2021, é preciso entender o mapa do mundo. Inaugurado em 1869, o Canal de Suez não é apenas uma obra de engenharia. É o atalho definitivo da humanidade. São 193 quilômetros de água que rasgam o deserto para conectar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Antes de sua construção, um navio que saía da Ásia com destino à Europa precisava contornar todo o continente africano, passando pelo perigoso Cabo da Boa Esperança. Suez eliminou essa necessidade, economizando até 2 semanas de viagem e milhares de toneladas de combustível por viagem. Por essa linha fina de água passa, todos os dias, cerca de 12% de todo o comércio global. Mais do que isso, 30% de todos os contêineres do planeta escoam por ali. Ele é o ponto de passagem obrigatório para o petróleo que aquece as casas na Europa e para os componentes tecnológicos que abastecem as indústrias americanas. O Canal de Suez é o coração da globalização. E quando o coração para de bombear, as extremidades começam a morrer. A escala do problema era inacreditável. O Ever Given é maior do que o Empire State Building. Ele é mais longo do que 4 campos de futebol enfileirados. Quando ele encalhou em diagonal, as 2 extremidades do navio tocaram as margens opostas do canal, criando uma barreira intransponível. As primeiras imagens divulgadas pelas redes de TV pareciam uma piada de mau gosto. Uma escavadeira solitária, que parecia um brinquedo de criança perto do casco colossal do navio, tentava cavar a areia para liberar a proa. Mas o mundo parou de rir nas primeiras 24 horas. Atrás do Ever Given, uma fila fantasma de navios começou a crescer no Mar Vermelho. Primeiro foram 10, depois 50, depois 300 navios cargueiros, petroleiros e navios cheios de gás natural liquefeito. Eles foram obrigados a lançar âncora, presos em um engarrafamento bilionário no meio do nada, esperando por marés altas e rebocadores que pareciam não ter força para mover aquela montanha de aço. O comércio mundial estava paralisado por um punhado de areia. O que se seguiu não foi uma crise de transporte. Foi uma hemorragia financeira de proporções apocalípticas em tempo real. Os economistas calculam que o bloqueio do Canal de Suez interrompeu o fluxo de impressionantes 9 bilhões e 600 milhões de dólares em mercadorias por dia. Para deixar claro o tamanho do desastre, isso equivale a 400 milhões de dólares por hora. São mais de 6 milhões e meio de dólares queimados a cada minuto em que o navio permanecia imóvel. Na Europa, as fábricas de automóveis começaram a dar sinais de pânico, pois os componentes eletrônicos que vinham da Ásia simplesmente não chegavam. Os supermercados começaram a recalcular os estoques de alimentos perecíveis. Na Ásia, faltavam contêineres vazios para embalar as novas produções, gerando um efeito dominó que travou os portos da China. O preço do petróleo disparou no mercado internacional em poucas horas. A humanidade descobriu, da pior maneira possível, que o sistema econômico moderno não tem margem de erro. Dependemos de um fluxo constante, imediato e perigosamente frágil. Nós vivemos no século XXI. Conversamos por inteligência artificial,
enviamos dados através de satélites e negociamos moedas virtuais em milissegundos. Mas o bloqueio de 2021 revelou uma verdade desconfortável: nossa sobrevivência física ainda depende da exata mesma coisa que movia o Império Romano, navios flutuando sobre a água. Mais de 80% de tudo que a humanidade consome viaja pelo mar. Nós criamos uma ilusão de segurança baseada na tecnologia digital, mas esquecemos a geografia física. O que o Ever Given provou é que a economia global não é uma rede descentralizada e indestrutível. Ela é um castelo de cartas altamente interconectado, onde o canal de Suez funciona como uma das cartas fundamentais da base. Se você puxar ou balançar essa carta, toda a estrutura da civilização moderna ameaça desabar em questão de dias. O encalhe de 2021 durou 6 dias e foi um acidente causado pela natureza e pela má sorte. Mas e se o fechamento de Suez não for um acidente? E se for planejado? E se for uma consequência direta da guerra? Hoje, o que era um temor logístico se transformou em um pesadelo geopolítico real. As crescentes tensões e os conflitos armados no Oriente Médio transformaram o Mar Vermelho e as rotas que levam ao Canal de Suez em uma verdadeira zona de combate. Drones militares e mísseis balísticos lançados de regiões instáveis começaram a caçar navios cargueiros civis. A ameaça não é mais um navio preso na areia, mas sim navios em chamas no horizonte. Para proteger suas tripulações e suas cargas bilionárias, as maiores empresas de navegação do mundo foram forçadas a tomar uma decisão drástica e desesperada: abandonar o Canal de Suez. Elas escolheram voltar no tempo e usar a rota longa, contornando a África pelo Cabo da Boa Esperança. O fantasma de 2021 retornou, mas agora ele não é movido pelo vento do deserto, e sim pelos motores da guerra. Imagine se o Canal de Suez fosse fechado permanentemente hoje, bloqueado por conflitos impossíveis de resolver. O impacto seria uma catástrofe econômica global em escala nunca antes vista na história moderna. Os custos do frete marítimo global triplicariam em poucas semanas devido ao combustível extra necessário para dar a volta na África. O preço da gasolina e do diesel nas bombas subiria a níveis históricos no mundo inteiro. Com o transporte mais caro, as prateleiras dos supermercados começariam a esvaziar e o preço dos alimentos dispararia. A inflação global sairia de controle, forçando os bancos centrais a congelar as economias, gerando desemprego em massa e recessão. O cidadão comum, que nunca ouviu falar de geopolítica, sentiria o impacto ao tentar comprar o pão de manhã, ao abastecer o carro ou ao tentar adquirir um remédio na farmácia. Suez não é um problema do Egito. Não é um problema do Oriente Médio. É um problema seu. Sabendo que o mundo está por um fio, as grandes potências correm contra o tempo para encontrar rotas alternativas. O derretimento das geleiras no extremo norte do planeta está abrindo a polêmica Rota do Mar do Norte, controlada pela Rússia no Oceano Ártico. Megaprojetos de ferrovias transcontinentais tentam ligar a Ásia à Europa por terra, cruzando florestas e montanhas. Mas a realidade é dura e imutável. Nenhuma ferrovia e nenhuma rota congelada tem a capacidade de absorver os milhões de toneladas de carga que os oceanos transportam todos os dias. O Canal de Suez continua sendo a artéria insubstituível do mundo. O que aconteceu com o Ever Given foi apenas o primeiro aviso de um sistema que está operando no limite de suas forças. Em um planeta totalmente conectado por cabos de fibra ótica e comércio, a nossa distância entre a civilização pacífica e o caos absoluto pode ser medida pela largura de um único canal de água no meio do deserto. Se você não quer que crises como essa peguem você de surpresa e quer entender antes de todo mundo as forças invisíveis que controlam o seu dinheiro, o seu futuro e o planeta, inscreva-se agora mesmo no canal. Ative o sininho para não perder os próximos segredos da geopolítica mundial que ninguém tem coragem de te contar. O mundo está mudando rápido demais. Não fique para trás.